Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos mais de 645 mil inscritos no meu canal, os mais de 120 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, indique o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, mostrando um engajamento raramente visto, porque eu acompanho, dou uma olhada nos outros canais, e é incrível como vocês participam, tem 500, 600, 1.000, 1.500 comentários, né? Sempre uma conversa de alto nível. Muito obrigado mesmo, né? Lembro também, vocês viram que nós postamos hoje uma excelente entrevista com o ex-procurador da República, né? Deltan Dallagnol, né? Hoje, como vocês sabem, ele pediu demissão, vai entrar na política, tudo indica que será no Podemos, tudo indica que será candidato a deputado federal pelo Paraná, e foi uma conversa, sim, franca, absolutamente franca. Perguntei tudo o que deveria ser perguntado, eu acho. Falei sobre a questão da Vaza Jato, como ficou conhecido, falei da história das supostas diárias milionárias, falei da relação com os Estados Unidos, falei da questão do governo Bolsonaro, fui falando sobre o suposto uso político da Lava Jato, tudo o que foi necessário perguntar, eu perguntei. E ele respondeu tudo. Eu acho que foi uma conversa de quase 1 hora, né? Foi uma conversa longa, e eu acho que é legal, porque, afinal, ele virou uma personalidade pública, especialmente a partir de 2014, né? E a Lava Jato, para o bem ou para o mal, tem os que apoiam, os que criticam, os que vejam o lado mais positivo do que negativo, em suma. E tem todas as interpretações. E o nosso canal tem esse objetivo, né? Que é apresentar as diferentes leituras sobre o passado recente do Brasil, sobre o que está acontecendo e a perspectiva para o futuro, né? Acho que foi uma conversa muito legal, é uma conversa que ele não teve até agora com ninguém. Foi no nosso canal, e isso é justamente para vocês, que o objetivo do canal é justamente esse, né? Lembro que nós criamos o Clube de Membros. Clique ali que tem as 2 formas de fazer parte do Clube de Membros. É muito simples, muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um material exclusivo que a gente vai fazendo durante o mês e postando ali no clube, tá? Lembro que no Twitter é o Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursodovilla.com.br, né? Vamos lá, lembrando, claro, que o lançamento do livro, 13 de dezembro, a partir das 17 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. Perfeito? Lá estarei. Bem, vamos lá, vamos em frente, então. Lembrar, inclusive, que ontem teve até uma postagem do embaixador da República Popular da China, que eu mandei o livro, ele está lendo, que é no sentido de aproximar as relações diplomáticas cada vez mais, que é o nosso maior parceiro comercial há mais de uma década. Eu agradeci depois no Twitter ao embaixador. Bem, vamos em frente, então. Lendo tudo o que está acontecendo, e olha, a surpresa agora é Omicron, né, a variante lá da África do Sul, a denominação dada pela OMS, né? Diz agora, a Alemanha registra o primeiro caso suspeito da nova variante. O ministro da região de Hesse diz que mutações do coronavírus foram identificadas em passageiro de um voo da África do Sul. Por isso que a Anvisa aqui está de parabéns, já tomou a providência, falou para o governo, olha, tem de suspender da África do Sul e de mais 5 países, né? A Holanda identifica 61 casos de Covid-19 entre passageiros vindos da África do Sul. 61. Então, a nova variante, né, diz o Estadão, expõe a urgência da melhor distribuição de vacinas. Aí é aquela questão que nós falamos, a África Negra, o Brasil tem uma responsabilidade histórica nisso, né? Puxa vida, poderia estar liderando esse movimento, via Butantan, via Fiocruz, né? De fazer uma vacinação dos países da África Negra, especialmente os países que têm terríveis problemas econômicos, que não é o caso da África do Sul, que é um país rico para os padrões da África Negra, né? Mas nós temos outros países que é muito complicados, né? Podemos fazer, inclusive, com Angola, pela relação que nós temos ainda até linguística, histórica, e tem a ver com o tráfico de escravos com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, né? E por aí vai, né? São Tomé e Príncipe, e depois com os outros países da África Negra. Seria muito importante, mas com esse governo
É zero a chance, zero a possibilidade, porque é um governo que não está nem aí. Bem, não quer nem vacinar, não está nem aí. Temos um marginal na presidência da República, né? Portanto, o que seria tão importante para o Brasil, né? É uma dívida histórica, mas um gesto de solidariedade, seria maravilhoso. Isso os pastores não falam, né? Que era falar para o genocida Bolsonaro que os pastores se lambem as botas do capitão terrorista, que é um genocida. Estranho o pastor lamber as botas de um genocida, mas faz, né, Mala? Em nome de Jesus, Deus não comanda, por que vocês não fazem? Vão lá, reunidos, fazer aquela oração muito verdadeira. Iremos, em nome de Deus. Não paga imposto. Falem para o genocida, meu Mala, você que é íntimo dele, Mala, para você. Veja, isso que é cristianismo, meu Mala, não é pegar dinheiro dos incautos. É o seguinte, fala para apoiar um grande esforço do Brasil de vacinação da África Negra, com a participação do Butantan e da Fiocruz. Né, Mala? Aí quer ser cristão, né? Não ser vendilhão do templo como tu és, né? E a caterva, tá bom? Vamos em frente, então. Eu passei todo o noticiário, li, mas a questão que está aqui na minha cabeça e não sai, eu identifiquei alguns pontos. Ele foi, agora está todo mundo falando aí das guarnições militares, eu fui o primeiro a lembrar, né? O tipo de discurso, o que ele falou, muitos preocupadíssimos com a fala, com o discurso do genocida, né? E claramente incentivando uma relação direta das Forças Armadas com ele, não como o chefe de Estado e chefe de governo e comandante, sendo assim, das Forças Armadas, não, uma relação pessoal com o Bolsonaro, o elemento, que ele não é cidadão, ele é criminoso, com o elemento Bolsonaro. Se você perceber as falas de ontem, hoje, e eu fique atento, é claramente isso. Ou seja, ele já está evidente, mais claro do que a luz do sol do meio-dia, que ele não será reeleito. E ele sabe disso. E a caterva, especialmente verde-oliva, que está no Palácio do Planalto, aqueles que envergonham o Exército, né, e que eu citei ontem na cerimônia, que foi inacreditável, até a postura corporal da caterva verde-oliva que está com ele. Eles se ajoelham, é tudo em troca de dinheiro. É incrível o que faz. Lembrando o Nelson Rodrigues, o vil metal compra até amor verdadeiro. Né? É incrível como eles se ajoelham, como eles são pequenos, né? Porque você imagina, um sujeito passou de 60 anos, né? Acho que teria de ter, né, um pouquinho de, né, espinha ereta, né? Não, eles se ajoelham, tudo em troca de dinheiro. Eu fiquei olhando as figuras em torno dele, e ele falando coisas sem nexo nos dois pronunciamentos em espanhol. E hoje também, né, eu fiquei observando, falando assim, mas que coisa ridícula, né? Você acha que eu poderia ter confiança nessa caterva verde-oliva que está com ele no Palácio do Planalto, numa guerra? Você acha que eles poderiam defender a nossa pátria? Claro que não, né? Eles são uma vergonha, uma mácula, mas que não será esquecido. Esse é o canal da memória. E eu faço questão de lembrar até o final dos tempos, no último suspiro, pelo YouTube, será? Último suspiro lá, falando, traz aqui, entra ao vivo no YouTube. Aí eu vou falar, não esqueço dos criminosos e vou nominá-los, como eu faço todo dia, A, B, C, D, por ordem alfabética, tá? Vou nominá-los, não esqueço, e vocês não esquecerão também, isso é importante, porque quando eu passo por vários momentos da história do Brasil, estava lendo, já citei, mas faço questão, que é um momento tão terrível, né? O Filinto Miller, chefe de polícia do Distrito Federal, né? Lá, quando a capital era o Rio de Janeiro, né? E tudo que foi feito, não a partir do Estado Novo, não, a partir de novembro de 1935, 2 anos antes, que a repressão da chamada intentona comunista, aí as barbaridades, o que o Congresso acaba aprovando, até prisão de senadores, deputados federais, toda a repressão, a violência, prisões arbitrárias, tortura, assassinatos, desaparecimentos, uma coisa terrível. E, no caso, o Rio de Janeiro, por palavras, aqui em São Paulo, né, não tinha lugar para prender tanta gente, prendia dentro de navios. Né? O que ocorreu, o Tribunal de Segurança Nacional, as sentenças que dá, um horror, e aquilo se esqueceu, passou
borracha, ninguém lembra mais daquilo, passou, tal. E o Filinto Miller terminou a vida, acabou morrendo naquele acidente de Orly, né, na França, quando caiu o avião, tal. Estava lá o Agostinho dos Santos, etc., e muitos brasileiros, e antes disso, ele tinha plena respeitabilidade, tanto que na crise de 61, que leva a posse depois do João Goulart, está no meu livro Jango Perfil, né? Ele, em certo momento, é consultado em agosto, no final de agosto, ele diz, não, o João Goulart é um homem muito cristão, porque sua mãe, aí faz referência à mãe de João Goulart, etc, etc. Quer dizer, esqueceram tudo que ele fez, aquelas barbaridades, e ele fingia que não via, que ele disse que ocorria de noite, quando ele tinha ido para a casa dele. É inacreditável, inacreditável, inacreditável. Então, a gente não pode deixar isso. O que ocorreu também na ditadura militar, o que ocorre hoje, essas barbaridades que a gente assiste aí, o que ocorreu na pandemia. Insisto e falo sempre, quando posso, aos senadores da CPI da pandemia, que já terminou, agora tem um observatório, que tem de publicar em forma de livro aquilo e entregar às bibliotecas públicas, das universidades federais, estaduais, municipais, das importantes faculdades e universidades particulares, né? Aquilo tem de ficar um registro dessa tragédia, entregar a personalidades, né? Ir à Haia, ao Tribunal de Haia, sim, sim, há divergência se deve ser ou não, se vai ser aceito ou não, vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, a doutora Silvia Steiner entrevistar no nosso canal, tem lá, pode ser, mas e daí? Cria um fato político, nós não podemos esquecer isso tudo, porque vai se aproximando o Natal, o Brasil vai entrando de férias e muitas vezes só quer voltar das férias depois do Carnaval. Porém, contudo, todavia, a história é surpreendente. Veja agora a 4ª onda na Europa, né? E esse Omicron, que é a variante da África do Sul, que é uma outra coisa, como é que fica? Já houve um baque terrível nas bolsas do mundo inteiro, né? Uma preocupação enorme sobre o que vai acontecer outra vez, já tem países já recomendando as mais severas medidas sanitárias e já começa outra vez a ver aquela questão de criar dificuldade de circulação de um país para outro, que terá repercussão não só nos serviços, no setor terciário da economia, mas no conjunto da economia, que vai haver um breque, um pé no freio, né? E esse pé no freio vai ter uma repercussão sobre o conjunto da economia mundial. E o Brasil também poderá, claro, e será, caso isso ocorra, atingido, inevitavelmente atingido, e aonde tudo isso vai acabar. Em suma, é uma situação muito difícil, que mostra aquilo que nós falamos. Precisa tomar cuidado com apontando, né? Mas a pesquisa tal diz assim, que Bolsonaro Y, Lula é aquilo, já dando como certo que os dois estariam no segundo turno. Na noite de 2 de outubro nós já saberemos isso, que é o primeiro domingo de outubro, como reza a Constituição, e que já está tudo decidido. Não, tem muita questão. Por exemplo, o PSDB agora acertando seu candidato, os outros partidos acertando seus candidatos, a entrada do Sérgio Moro complicou um pouco o jogo político, ficou mais complexo e se transformou. As primeiras pesquisas mostram que ele é um participante desse jogo, não é alguém irrelevante que tem 0,5%, 1% das intenções, não é, né? E poderia tirar até votos do Bolsonaro e dos lulistas, do Bolsonaro aqueles que votam contra o Lula, os dos lulistas aqueles que votam contra o Bolsonaro, aqueles identificados com a Lava Jato, né, que são muitos. O desafio também é como construir uma campanha, um programa eleitoral antes de um programa de governo, né, as articulações das alianças, ele tem uma série de desafios. Nós estamos, como eu falei, uma programação de conversação com todo mundo que seja importante. E muitas vezes, ou não dá, ou atrasa um pouco a conversa, mas aquelas que nós conseguimos realizar, como a do Deltan, nós fizemos e postamos. Nós estamos também, vamos conversar com o Sérgio Moro e com outros, como conversamos 3 vezes com o Ciro Gomes, conversamos com o João Dória, conversamos com todo mundo, né? Com Mandetta, né? com o Alessandro Vieira, com Simone Tebet, né? O nosso arquivo do canal, vocês veem que a gente abriu o leque para todas as alternativas do campo democrático. E alguns outros, olha, vocês não pensam que eu não tentei, mas eles não querem, eu não sei se tem receio, medo, eu não sei. As conversas nossas, se vocês são prova, quem fala é o entrevistado, eu só faço a pergunta, né? Da forma mais cortês, mesmo que seja uma pergunta espinhosa, como eu fiz ao doutor Deltan Dallagnol, perguntei tudo o que tinha de perguntar, né? Até sobre as tais diárias, tudo. Eu falei, olha, vou perguntar tudo e o senhor responda. Então, aqui é assim, a gente não deixa, não é aquela coisa chapa branca, vocês sabem que eu tenho meu
proferindo. Aquela coisa vergonhosa, que não é jornalismo. Aquilo é uma vergonha, aquilo, né? Aquilo ninguém vai esquecer também, né? Eu não esquecerei. Eu acho que vocês também não, que é uma coisa patética. Teve um aí, Chapa Branca, que ele conseguiu na TV aberta, deu quase zero, deu 0,1. Ele conseguiu ter menos do que um programa anterior, que de uma TV aí pavorosa, que é um programa também ético, ele conseguiu ter menos, ficou com 0,1, se aproximando de zero, com o Bolsonaro, durante minutos e minutos, um chapa branca, um sujeito horroroso também que está aí, extremista, né? Uma coisa vergonhosa, e que escondeu o que era. E é interessante esse momento, a revelação. Tem muita gente que escondeu e mostrou quem era. Alguns, verdadeiramente, eram nazifascistas envergonhados, e outros, porque tem alguns que estão aproveitando a onda para ganhar dinheiro. Tem alguns eu conheço, eu olho e falo, não acredito que ele está falando isso. E ele acha isso, não acredito, é em troca de grana. Porque tem muito dinheiro circulando por aí. Os empresários nazifascistas bolsonaristas, nazifascistas, têm muita grana. E tem meios desse dinheiro ser pago, vários meios, ou com patrocínio, ou por triangulações de todos os tipos, por palestras que nunca foram realizadas ou serão realizadas, dinheiro no exterior, tem muita coisa. As offshore ninguém mais fala, né? Inclusive pegaram os nazifascistas bolsonaristas, os liberais, gente liberal, né? Gente muito boa, que quer discutir o nosso futuro, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma tributária, e dizem que eles criam institutos, tudo picaretas, né? Enquanto isso, escondem o dinheiro lá fora para não pagar os tributos aqui, com a maior cara de pau aparece. Tem um deles que eu acho ridículo, até a figura, me desculpe, eu sei que não é legal falar isso, mas até a figura do cara é patética. Eu digo assim, o Cesare Lombroso deveria falar, opa, é um bobalhão, um bobinho, um tampinha aí, um bobo, que também adora ficar falando, né? Eu lembro que uma vez esse tampinha aí queria dizer que era candidato a presidente da República, aí falaram, olha, não pode perguntar, não foi, tá? Não pode perguntar para ele as coisas de ser diferente. Eu falei, como? Eu pergunto para todos tudo que é igual. Não tem conversa comigo, não tem essa de para um pergunta e para outro não. Se o sujeito é pré-candidato, ele perguntar para todos. E se não for para perguntar, eu estou fora. O bobalhão que se preparou com o marqueteiro de madrugada, de manhã. E aí o que eu fiz? Quando ele entrou no estúdio, sabia que o sujeito estava vindo, eu dei a volta por trás, saí por outro lado, desci, fui tomar café com meus amigos. O bobalhão entrou e falou, cadê o Vila? Ficou se preparando desde a noite anterior. Se não era para perguntar o que deveria perguntar a todos. Eu tiro meu time de campo. E o bobalhão foi lá, no fim nem foi candidato. E esse bobalhão fica dando palpite aí e tal, falando as coisas que deve ser feito para o Brasil. Eu não sei, eu até entendo, muitas vezes os jornalistas dão voz a eles, porque tem aqueles anúncios, os caras anunciam a empresa desses bobalhões, que eu também não sei como continuam as empresas aí, que eu nunca vejo ninguém, mas tudo bem. Então, esse tipo de gentalha, né, que está aí, não contribui nada, não vai dar em nada. E eles já perceberam essa gentalha que o Bolsonaro já sacou também, Bolsonaro com a quadrilha, com aquela caterva lá do Palácio do Planalto, né? E que tem presença nos ministérios, são centenas, no total são milhares que estão mamando na cesta do Estado, então vão ter de cair fora no novo governo. E cairão, porque eu vou cobrar do novo governo, né, que tem de colocar para fora, dar uma enxada para trabalhar. Você imagina um dia dar uma enxada para o Bolsonaro capinar e a caterva verde-oliva do Palácio do Planalto, pela primeira vez na vida eles iam trabalhar. Isso, você dá um terreno. Vai para Canudos, vocês não sabem o calor que faz em Canudos. Tive inúmeras vezes lá, nunca vi cair um pingo d'água. Ao menos não sei se era eu que dava azar. Mas teve épocas que as pessoas ganhavam R$10, como diria ambulante aqui, R$10 para trabalhar o dia inteiro num sol do cão para capinar. Você imagina pegar a caterva lá do Palácio do Planalto, caterva verde-oliva e pôr eles para trabalhar, né? Dá uma enxada, fala, vai capinar, aproveita, estuda um pouco o que for a Guerra de Canudos, né? Eles são ignorantes, né, são semiletrados, estude, vai ver onde era o Alto da Favela, né, o Vale da Morte, vai andando, não vai ver a antiga Canudos, que essa tá lá submerso no açude de Cocorobó, mas anda um pouco, vai ver a travessia do Cambaio, mas vão estudar um pouco, mas antes disso vão trabalhar.
porque eles não trabalharam nunca, passaram a vida inteira no ócio. Eu acho que, eu não sei se eles leram o Paul Lafargue. São os leitores do Paul Lafargue. Eles querem ter o direito ao ócio, nunca trabalharam aquela caterva verde-oliva, que sexta-feira, e eu estou me referindo só àqueles, entende? Estavam todo alegre ali, mas de joelhos, vejo as imagens, eu fico vendo, olhando, né? E o cabelo acaju, tingido, o Bolsonaro, por sinal, o Bolsonaro precisa explicar a história da mulher 02, hein? E daquele senhor chamado Marcelo, hein? Tá? Que foi babá do filho número 4. Hein? Precisa explicar. Aquilo que foi falado no Guilherme Amado, Metrópolis, acessem, né? Não foi ainda. Eu estou aguardando aquelas explicações, viu, Jair? Eu não esqueci, Jair. Tá bom, Jair? Aquilo tudo, vocês acessem, colocam Metrópolis, Guilherme Amado, Marcelo, põe o nome da 02 lá, que ele chama de 02, que é uma coisa de uma vulgaridade, de uma baixaria, típica, ele é um marginal, né? Mas tem que esclarecer aquilo, né? Ele deixou de lado, né? Eu não esqueci, mas isso o pessoal chapa branca também não pergunta. Alguém vai dizer, mas isso é assunto público? Meu caro ou minha cara, quando você tem uma função pública, mais ainda de presidente da República, tudo é público, tudo é transparente, tudo. Não tem, acabou, não há segredo para quem exerce a função de presidente da República. É isso, é o preço a pagar. Se não quer, não seja candidato, e muito menos exerça a presidência da República. Então, não tem conversa. E ele está sabendo que ele não é bobo nem nada, o Beócio, ele é Beócio nos assuntos de Estado, né? Mas ele é esperto nos assuntos de marginalidade. Ele é um marginal. Ele passou décadas, né, com a rachadinha, e décadas, eu estou usando o plural, e é correto, 30 anos, né, dando golpe e construindo um patrimônio. Ele construiu um grande... Com a mulher, essa número 2, essa senhora, ele comprou em 10 anos 14 imóveis de dinheiro roubado. É um ladrão que tem eficácia. Podia dar um curso até, como comprar imóveis sem salário, sem recursos suficientes, né? Asmodeu. O Asmodeu, perguntam na quinta-feira, se der para o Asmodeu, como é que em 10 anos ele comprou 14 imóveis, quando a receita que ele tinha pessoal e da sua então esposa dava para os gastos domésticos, para os gastos que tinham do beabá, mas não dava para comprar 14 imóveis. Era impossível. Como é que ele conseguiu comprar 14 imóveis? Essa é uma pergunta que na campanha eleitoral esse criminoso vai ter de responder. E ele já sabe disso, o bandidão, e ele já está dizendo para fugir, porque ele é um homem covarde. Bolsonaro é covarde. Ele já diz, se entrar assunto pessoal, eu não participo do debate. Então vai ter uma cena, vocês imaginam? Começa um debate, alguém pergunta, ô Mandrião, e tem de lembrar que eu que falo que é Mandrião, por favor, me citem, Mandrião, né, o copyright é meu, hein? Tá? Ô Mandrião, é o seguinte, no segundo casamento, o senhor, em 10 anos de matrimônio, olha que bonito, o senhor comprou 14 imóveis. O senhor recebeu o salário de deputado federal. Com os descontos, o valor foi, vamos dizer, em torno de R$25 mil, você tem bem menos que isso, vai, R$20 mil, se multiplica por 12, depois tem mais não sei o quê, o senhor gastava X, como é possível o senhor ter comprado 14 imóveis? Não dá, não tem jeito. Né? Aí ele vai se retirar do debate, né? Porque ele não tem resposta. Sabe por que ele não tem resposta? Porque ele é ladrão. Bolsonaro é ladrão. Ele dava os pequenos golpes, só que agora eles querem dar os grandes golpes na presidência da República. Vide a ida ao Oriente Médio. Não pense que a ida a Dubai, Bahrein, Catar, os Emirados Árabes Unidos é de graça, não. Bananinha teve 1 mês 2 vezes. É grana com bandidos daquela região, Não pense que quando eles querem trazer o jogo dos Estados Unidos, e aí é Flávio, veja como a quadrilha, cada um tem sua função, tá? Lá é do Bananinha. Estados Unidos é Flávio trazer o jogo, porque ele quer trazer a prostituição, quer trazer o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro, a destruição de famílias, em nome de Jesus, né, pastor Malá? Né? É um jogo. Então, eles estão... Agora, o episódio que eu falei ontem, de Angra, que quer transformar numa Cancún. Olha a loucura do cidadão, do elemento. Ele não é cidadão, ele é criminoso, como se falava antigo noticiário policial. O elemento, foragido, né? Então, ele já percebeu que está fora, não está reeleito.
E os empresários picaretas, nazifascistas, bolsonaristas, me estou me referindo a esse, toda aquela turma que eu sempre cito aqui, né, vai chegar a vez deles também. Não de perseguição, não, de justiça, Receita Federal, dá uma olhada, porque tem alguns que prosperaram muito rapidamente, na verdade. E toda vez isso aconteceu em tantos outros governos. Quando acabaram os governos, acabou tudo aquilo. Claro que sempre sobra uma grana para eles verem muito bem, né? E nós temos tantos exemplos, já dei vários aqui, inclusive, aqui para vocês. Então, essa turma, essa caterva, inclusive os militares, os aliados do Bolsonaro, estou me referindo aos traidores, não estou me referindo ao conjunto das Forças Armadas, sempre registro, aos traidores, porque eles são traidores, porque eles estão servindo um capitão terrorista que é hoje marionete do Steve Bannon, né? Nós já falamos tantas vezes, Steve Bannon considera a eleição de 22 no Brasil a principal eleição do mundo. E a sua organização terrorista, chamada Movimento, tem como representante na América do Sul Dudu Bananinha. Então, o Bolsonaro vai estar a serviço de uma potência estrangeira. Então, portanto, é o traidor. E quem está com o Bolsonaro são traidores, né? É a lógica socrática, né, Bolsonaro? Não é o Sócrates do Corinthians, é aquele outro, o grego, que nasceu em 470 e morreu em 399. Bolsonaro, antes de Cristo, entendeu, né? Como é que se faz, né? Que ele é a caterva, né? Tem dificuldades de entendimento e tal. Então, ele sabe que perdeu. O jogo está perdido. Se você desenha essas questões econômicas, mas as questões atuais, o cenário que está, o cenário político, você olha o grande capital, o segredo é dar uma olhada, não sou o Daniel Guerra aqui, mas eu dou uma olhada no grande capital, né? Dou uma examinada, veja a conjuntura internacional e a ação dos atores políticos aqui, claramente ele está fora do segundo turno, e ficando em terceiro ou em quarto no primeiro turno. Então e aí ele está preparando a retirada. Mas ele é um péssimo militar. Um bom militar sabe que num combate, eu leio aqui a literatura militar e aprendo, né, como que você vai para o combate, que você tem de conhecer o terreno, né, e você tem de, entre as suas alternativas que você tem de ter, no caso de uma dificuldade de tomar o objetivo do combate, você tem de recuar, e aí você tem de recuar em ordem, para depois ter condições de poder outra vez avançar. E isso você precisa elaborar uma estratégia para esse tipo de combate. Isso ensina os manuais militares, né? Ele é um péssimo militar, como dizia o Ernesto Geisel, ele é um mau soldado, né? E quem está com ele também é mau soldado. São gente fracassada, gente que não sabe o que é guerra, porque militar, estou falando das Forças Armadas, é treinado para matar. É isso, ou não? É treinado para quê? Virar bacharel das letras? Né? Ou como antigamente se falava da escola militar, o bacharel fardado? Não. Né? É para esse tipo de... Gostemos ou não, é isso. Quando você estuda a história, desde o Kigen, História da Guerra e todos aqui, né? É isso. Né? Você está falando do quê? Agora, ele, no caso, ele nunca estudou, ele passou pela Agulhas Negras, foi um mau aluno, né? Acho que colou grande parte das coisas, deve ter colado, porque ele tinha cola até para o debate, ele cola com tudo, é um sujeito limitado intelectualmente, né? Com problemas cognitivos seríssimos, né? E problemas emocionais, também, qualquer um percebe, né? Você não precisa ser nenhum gênio da raça, e ele está preparando a retirada, só que ele não é um militar de ofício, né? Ele ficou 30 anos na política como parlamentar e 8 como militar. Então, 38, de goleada, né? Então, ele não sabe fazer essa retirada, porque ele sabe que ele vai terminar na cadeia. O fim do Bolsonaro é Bangu 8. Ele sabe que ele vai terminar preso, é lá o lugar dele, né? Então, ele viu que o cenário está aí extremamente adverso, eles vão tentar vão tentar maquiar a economia, pode ser até que retirem o Paulo Guedes do Ministério da Economia, não é impossível isso num ano eleitoral, né? Se ele perceber já em março que a situação vai estar cada vez mais grave, mas não vai dar certo, porque o cenário é outro, e 2022 não será 2018, o cenário é outro, é outra coisa, não tem nada a ver, a conjuntura é outra, internacional e nacional, especialmente nacional das forças políticas, né? E aí ele vai ver que a situação dele, ele vai tentar algum tipo de negociação com um possível vencedor, ou tentar até, e eu fui aqui, isso não tire, é uma das cartas do jogo, a renúncia. Se em certo momento ele perceber que não vai decolar,
e que haja uma denúncia sólida de crimes que ele cometeu, né? E ou o Queiroz fale, o Queiroz não foi no SBT de Alegre, hein? Não foi de Alegre. O Queiroz foi no SBT de Caso Pensado. E quando ele diz que quer voltar a ter contato com o Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte: você me isolou, cara, mas eu não estou aguentando mais, porque tem grana na história, ele precisa de dinheiro, né? Que ele tinha um padrão de vida elevado, né? Falou inicialmente que morava numa favela, ou se preferir, numa comunidade. Lembra? Lá atrás, era isso, ele tinha endereço falso. É. Então, a questão que se coloca, ele deixou bem claro para o Bolsonaro: olha, eu estou aqui, mas porque ele sabe que tem eleição ano que vem. O Queiroz não dá ponto sem nó, ou não dá tiro, né, sem matar. O Queiroz, inclusive, matou muita gente quando esteve na polícia, né? Ele era assim com o capitão Adriano. Por isso que a sua mulher procurou a mãe do capitão Adriano, aquela célebre foto. Aquela foto resolve tudo, né? A mãe do Adriano, que foi empregada pelo Flávio Bolsonaro como funcionária fantasma, que empregou também a primeira mulher do capitão Adriano, que foi executada pela polícia baiana, né? Vocês têm, ele era da PM do Rio de Janeiro. O Flávio entregou. O Flávio é Jair, né? O Flávio é nada, né? Nenhum dos filhos são tudo nada. São os pobres coitados, também tendo um pai como aquele, vai ser o quê? Né? E aí o Queiroz, que coordenava o roubo, as rachadinhas é peculata, que peculata é ameno, são ladrões que pegam o dinheiro público, são ladrões. Só era o que eles podiam roubar, ele queria roubar mais. E o Queiroz, naquele processo, depois ele fica escondido, né? E é interessante que ele ficou na casa do Anjo, em Atibaia. E ele disse que nunca tinha visto o Anjo. Em certo momento da entrevista para o SBT, ele disse o seguinte: o Fred. Opa, o cara chama Frederico. Ninguém chamava ele de Fred. Vocês viram na imprensa? Frederico Assef, era tratado pelo sobrenome, por o Assef, e chamado de Anjo. Como é que ele conhece esse tratamento de Fred se ele nunca tinha visto? Intimidade, né? Então, vocês percebam, o Queiroz pode entrar em campo e ser um jogador importante, hein? Em 2022. A questão agora não sabemos o que vai acontecer com a quarta onda, também não sabemos com essa variante que vem da África do Sul, e não sabemos o jogo interno de outros atos de corrupção do Orcrim Bolsonaro. Por isso que eu digo, e aqui sempre ocorre, não sou a mãe de Nabre, mas mais elaborado. Não estou lá na Grécia Antiga, lá no oráculo de Delfos, longe disso, mas ele já sabe que está derrotado, né? A questão dele agora é a retirada para evitar a prisão. E a carta da renúncia pode ser. Ele fala assim: olha, eu renuncio, evito guerra civil, mas eu quero em troca o perdão dos meus crimes, né? E, eventualmente, você pode, na Constituição, o presidente que assumir, pode dizer: você está aqui, tem o Instituto da Graça. Se aplica aos crimes do Bolsonaro, depende do estágio da investigação, mas está aqui. O presidente da República, entre as suas atribuições, tem o Instituto da Graça, está aqui. Ou seja, muita água ainda vai passar sobre a ponte, mas o Bolsonaro já tem uma certeza. E aqui nesse canal, nós já temos essa certeza, porque você precisa estudar a tendência. E a tendência é clara, ele já está derrotado. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os mais de 645 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Diga o canal um amigo, amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, vocês viram a bela entrevista que nós postamos do Deltan Dallagnol, importantíssimo, perguntamos tudo que era para ser perguntado, sobre a questão da vaza-jato, como alguns falam, né? Da questão das diárias, dos Estados Unidos teria manipulado a Lava Jato ou não, da relação dele com o Sérgio Moro, das investigações, da questão política partidária, tudo. Uma hora, num longo papo. É uma entrevista exclusiva para o nosso canal, né? Lembro também que nós criamos o Clube, que é um conteúdo que a gente produz durante o mês, sempre coisa muito interessante, exclusivo
para os membros do clube. É muito fácil, cliquem lá. São 2 formas de fazer parte do clube. É muito legal, tem muita gente que faz parte. Eu convido você também a fazer parte lá do clube. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, @MarcoAntônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Vocês encontram todos os cursos, que os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursovila.com.br. E não esqueçam, estando em São Paulo, aqui na região metropolitana, ou morador daqui, em suma, né, no dia 13 de dezembro, segunda-feira, a partir das 17 horas, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, lá estarei para recebê-los, né, no lançamento presencial do meu livro Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Nos encontramos amanhã. Até!